altar tem a ver com lugar alto, faz referência a um lugar alto. E esse lugar alto era justamente uma estrutura levantada, uma estrutura erguida com pedras, para que ali se oferecesse uma oferta ao Senhor. Então, nesse sentido, espiritualmente falando, o que podemos aprender das Escrituras em relação aos altares, que primeiro, era um ato de fé e obediência a uma instrução de Deus. Então, todas as vezes que Deus dava uma instrução a alguém, principalmente na vida desses patriarcas, em obediência e em fé, eles levantavam um altar, e esse altar ficava ali estabelecido como uma referência a um ato de obediência, a um ato de fé na vida desses homens de Deus. Segundo, altar também significa uma experiência profunda que nós temos com Deus na adoração. Por isso que para nós hoje, amém, altar é sinônimo de adoração, porque quando nós experimentamos aqueles momentos de intensa adoração, onde nós podemos sentir de fato, de forma muito evidente, muito tangível, a presença de Deus através de uma profunda experiência na adoração. Altar fala sobre isso. Terceira coisa que altar representa nas Escrituras é um lugar de manifestação, de reconhecimento, de gratidão, aonde a pessoa levanta um altar para Deus como reconhecimento, agradecendo ao Senhor, porque Deus interveio, porque Deus derramou do seu favor, porque Deus deu livramento, porque Deus abençoou, porque Deus trouxe algum tipo de provisão. Então a pessoa, em resposta de gratidão e reconhecimento, levanta um altar para adorar a Deus, amém? Em quarto, altar representa um lugar de quebrantamento. Diga isso comigo, quebrantamento, que nos leva consequentemente a um compromisso mais intenso, a um compromisso maior. Todas as vezes que nós nos movemos debaixo de um quebrantamento diante de Deus, nós nos dispomos a aumentar o nosso nível de compromisso, amém? De entrega a Deus, de rendição ao Senhor. Então o altar também é um representante do quebrantamento que nos leva a esse compromisso maior, a essa entrega maior, a essa consagração maior que nós oferecemos ao Senhor. E sabe de uma coisa? Nós sempre podemos oferecer algo a mais para Deus nas nossas vidas. Nós sempre podemos oferecer algo a mais, podemos consagrar mais ainda as nossas vidas a Deus, podemos oferecer mais ainda a nossa adoração ao Senhor, podemos oferecer mais compromisso na nossa vida, no nosso viver, ao nosso Deus. Altar também significava um memorial de testemunho intergeracional, ou seja, uma referência, um lugar de referência para as futuras gerações, amém? Para as futuras gerações, principalmente tocando a vida dos filhos. E veja que esses patriarcas, veja que a palavra patriarca justamente tem a ver com aqueles que vão gerar filhos, que vão ser gerações. Então eles edificavam altares para ser esse memorial, um testemunho, amém? Para as futuras gerações, para que os filhos pudessem recordar que ali Deus havia abençoado aos seus pais, que ali Deus havia derramado graça, favor, bênção, que ali Deus havia operado uma grande obra. Então esse testemunho para os seus filhos, para que eles pudessem se lembrar daquilo que Deus havia feito na vida dos seus pais. Porque muitas vezes os nossos filhos se beneficiam da bênção de Deus na vida dos pais e não sabem do processo, não viram de onde Deus os tirou. Às vezes vem fácil demais para eles, estão me ouvindo? E vem em função justamente da obra de Deus na sua vida. Estou falando com os papais aqui nessa noite, amém? Papais e mamães, quantas vezes Deus livrou, quantas vezes Deus te tirou de situações, quantas bênçãos Deus promoveu na sua vida, e muitas vezes o que os nossos filhos estão vendo e vivendo é o benefício dessas bênçãos de Deus nas nossas vidas, mas eles não participaram do processo. Por isso é muito importante levantarmos altares nos dias de hoje, na nossa casa, na nossa família, para que os nossos filhos saibam da onde Deus nos tirou.
como era a nossa vida antes de Jesus, como era a nossa vida antes de Deus, a obra transformadora que Deus fez nas nossas vidas. E agora nós podemos dizer: olha, filho, nós somos um casal abençoado, nós temos esta bênção de Deus nas nossas vidas, nós podemos caminhar nessa integridade, porque Deus nos salvou, porque Deus transformou as nossas vidas, porque Deus nos alcançou, para que os filhos comecem a identificar a obra de Deus na vida dos seus pais e serem agradecidos ao Senhor também, porque consequentemente eles foram abençoados em função da bênção de Deus para a vida dos seus pais.